Olá, sejam bem-vindos a mais uma mostra de profissões aqui da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba. Eu sou Jaqueline Dias Pereira, bióloga, doutora em botânica e trabalho com anatomia vegetal. A minha linha de pesquisa é sobre diversidade estrutural em plantas e também trabalho com aplicações da anatomia vegetal. Hoje eu estou aqui representando todos os professores do curso de Ciências Biológicas. É um grande prazer em recebê-los, mesmo que virtualmente, mas é uma grande oportunidade que vocês estão tendo de conhecer o nosso campus, o nosso curso de Ciências Biológicas e todos os outros cursos aqui da UFV Campus Rio Paranaíba. Como eu disse, em nome de todos os professores, é um prazer recebê-los e hoje nós vamos ter um minicurso bastante especial que é sobre o mundo microscópico das plantas. Mas antes disso, é importante que vocês saibam que o nosso curso ele apresenta vários laboratórios de ensino e laboratório de pesquisa. Aqui, por exemplo, nós estamos no Laboratório de Anatomia Vegetal, que é um laboratório, onde a gente tem 25 microscópios. Então, cada turma prática, ela contém 25 alunos por vez, que são atendidos. E isso é importante porque cada aluno faz uso exclusivamente de um microscópio, bem como faz uso dos laminários didáticos. Isso para a aula de anatomia das espermatófitas. Para cada aula específica, como biologia celular, histologia vegetal e todas as outras práticas, tem laminários específicos e tem aulas específicas com materiais específicos, certo? Por exemplo, aqui, cada laminário deste é um laminário que contém 100 lâminas histológicas só de anatomia vegetal. Então, aqui nós temos vários cortes transversais, longitudinais e várias técnicas de anatomia de diversas plantas, tanto nativas como também de culturas, principalmente aqui da região. Além dessas 100 lâminas permanentes, que cada aluno tem acesso individualmente, nós temos também um outro laminário com mais de 40 lâminas, e este laminário são lâminas, então, semipermanentes. Mas, além destes laminários aqui específicos, nós também, durante as nossas aulas práticas, preparamos várias lâminas temporárias de acordo com os conteúdos, certo? Então, mas por que estudar anatomia vegetal, que é uma das disciplinas do curso de Ciências Biológicas? Por que entender o mundo microscópico das plantas? Bom, eu poderia ficar horas falando aqui para vocês, uma vez que a estrutura interna das plantas nos dá muita informação e nos dá muito conhecimento para poder entender um pouco mais e conservar sobre a nossa biodiversidade. Além disso, a partir da estrutura interna das plantas, nós podemos contribuir na identificação das espécies, pois muitas delas, apenas com as características morfológicas, não são suficientes. Então, depende das características estruturais para a gente poder separar muitas espécies que são comumente muito semelhantes em termos de morfologia externa. E se a gente for analisar mais profundamente, a gente vai ver que a partir do momento que a gente estuda a estrutura interna, a gente vai encontrar, por exemplo, aquelas plantas que apresentam estruturas secretoras e, dependendo da secreção, essas secreções elas são utilizadas para fins medicinais, para fins econômicos, para fins de cosméticos, enfim, para indústrias em geral, Se a gente pensar na borracha, na extração da borracha, se a gente pensar em várias utilizações da planta, a gente vai ver que a anatomia vegetal, o mundo microscópico das plantas, tem um papel fundamental, certo? Vamos entender um pouquinho, então, desses vários papéis e várias funções? Eu separei aqui hoje
3 lâminas bastante interessantes para a gente entender um pouco das estratégias adaptativas das plantas a partir da sua caracterização estrutural, a partir do seu mundo microscópico, bem como eu separei uma folha para a gente analisar que tem bastante interesse econômico, certo? Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês agora o corte transversal da raiz de orquídea. Veja que interessante, né? A orquídea é uma planta que chama bastante atenção, a orquídea é uma planta bastante ornamental, mas eu separei uma orquídea epífita. Vocês sabem o que são as epífitas? As epífitas são aquelas plantas que vivem sobre outras sem parasitá-las. Então aí vem a grande pergunta: como é que esta planta consegue absorver água e nutrientes, visto que ela não apresenta as raízes em contato com o solo? Então, a gente já começa a perceber que essas plantas, elas sobrevivem muito bem obrigada a esta condição de epifitismo, a este hábito epifítico, justamente porque elas apresentam estratégias adaptativas, quer sejam elas morfológicas, quer sejam elas anatômicas, estruturais, quer sejam elas fisiológicas. E hoje aqui a gente vai destacar as características anatômicas, mas isso já nos leva a pensar sobre várias outras situações. Garanto que vocês já perceberam ao andar pelas ruas das suas cidades a presença de várias epífitas sobre a fiação elétrica, né? É muito comum a gente observar a tilândsia, que é uma espécie de bromélia, que é conhecida popularmente como barba de velho. Ela está presente sobre a fiação elétrica e ela sobrevive muito bem, obrigada, né? Claro que o hábito epifítico, por si só, é um hábito que está exposto ao déficit hídrico, ao déficit nutricional, a uma elevada temperatura, né? Intensidade luminosa intensa. Muitas vezes, dependendo da região que essa planta se encontra, da altura que ela está, os ventos, né, são muito maiores. Então, aí a gente começa a perceber que estratégias adaptativas, né, são importantes. Pelo fato delas apresentarem essas estratégias, elas conseguem sobreviver. Então, aqui eu coloquei no microscópio para vocês, lembrando que todas as nossas aulas, a gente também projeta as lâminas que a gente está discutindo aqui na TV, para que os nossos alunos tenham maior facilidade de compreender tudo o que está sendo explicado. Além disso, as nossas aulas práticas contêm monitores que auxiliam também os alunos individualmente. Então, aqui nós vamos perceber uma visão geral desta raiz de orquídea epífita. Eu não vou entrar em tantos detalhes, em tantos nomes, por quê? Porque o objetivo hoje aqui é que vocês tenham essa noção geral sobre as estratégias adaptativas, né? E tenham essa noção geral deste mundo microscópico das plantas. Vejam, nós temos aqui uma epiderme multiestratificada, ou seja, nós vamos encontrar aqui um tecido de revestimento, assim como a gente tem a nossa pele protegendo o nosso corpo, as plantas e nas regiões jovens da planta tem esse tecido específico que é a epiderme. Mas aqui é uma orquídea epífita e a gente observa que essa epiderme tem várias camadas de células, então nós temos aqui uma epiderme multiestratificada, só que além, né, dessa característica de ser multiestratificada que a gente pode encontrar em qualquer outro órgão também, dependendo da espécie, aqui existem algumas peculiaridades justamente devido ao hábito dessa planta, que é o hábito epifítico. Essas células, em geral, elas morrem, o que não é comum de ocorrer em células da epiderme, que quando a gente fala em epiderme, a gente fala em células vivas. Só que essas células, elas funcionam como uma esponja, auxiliando nessa absorção de água e nutrientes diretamente da atmosfera. Ou seja, essas epífitas, no geral, né, elas vão absorver água e nutrientes da atmosfera.
Além disso, eu vou ampliar essa camada logo abaixo da epiderme. Então, aqui é uma epiderme multistratificada. Logo abaixo tem essa camada de células que é denominada de exoderme. E se a gente perceber em maior aumento essa camada, vou ampliar aqui para vocês, vocês vão perceber que essas camadas de células, né, as paredes dessas células estão lignificadas, tem uma impregnação, né, com uma substância que é denominada de lignina. A lignina ela é uma substância hidrofóbica, ela dá rigidez, dá resistência à parede dessas células. E é importante porque a água, ao ser absorvida ali pela epiderme, né, pelo velame, que tem até uma denominação específica, essa epiderme, ela vai ter que entrar por dentro das células via simplasto. Mas aí, imaginem, essa água que está sendo absorvida diretamente da atmosfera, ela tem que chegar nestas células aqui, que são as células condutoras de água e sais minerais, né? Aqui nós temos o xilema. Então, essa água tem que chegar até o xilema e vai ser, então, essa água transportada para todas as partes dessa planta. Mas, então, quando essa água, ela passa aqui pela exoderme, essa água, então, vai ter uma dificuldade muito maior de sair, porque tem essa parede altamente lignificada, essa parede que é hidrofóbica, e aí ela vai ser realmente direcionada até o xilema, correto? Mas tem outras camadas de células. Então, aqui nós temos, por exemplo, o parênquima cortical, e aí, logo abaixo dessa camada, a gente vai perceber essa outra camada de células que vocês vejam, tem um formato um pouco diferente em relação a essas células posicionadas logo acima. E aí, nós evidenciamos, né, e denominamos essa camada como endoderme. A endoderme, ela funciona como uma barreira seletiva à entrada de água e sais minerais. Além disso, a gente encontra o periciclo, que são nomes que agora não vêm ao caso, mas é importante que vocês tenham ideia que assim como o nosso corpo é todo dividido em células, tecidos e órgãos, nas plantas também. E aí, como eu disse para vocês, aqui nós temos o xilema primário e alternando-se, né, com esse xilema primário, mais especificamente uma região que a gente denomina de protoxilema, a gente vai ter o floema primário, né, que é o tecido de condução dos fotoassimilados, de açúcar, por exemplo, na forma de sacarose, de hormônios vegetais e algumas outras substâncias, ok? E neste caso ainda dessa raiz, a gente vai perceber a formação de uma medula, de um centro. E por que isso, professora, né? Porque essas características, se forma medula, se não forma medula, também são características importantes, uma vez que isso vai me permitir identificar qual o órgão que está sendo estudado. Então, se, por exemplo, vocês chegassem e entregassem essa lâmina para mim, sem eu saber qual espécie que é, eu com certeza diria para vocês, é uma espécie de monocotiledônia, dadas as características estruturais, e sei anatomicamente que é uma raiz, dadas as características estruturais. Então, assim, isso já seria conteúdo para uma outra aula, né? Porque aí a gente analisa desde essa posição, né, do protoxilema, se forma medula, se não forma medula, como diferenciar anatomicamente uma raiz de um caule, uma raiz numa estrutura primária, de uma raiz, por exemplo, que tem um crescimento em espessura, em crescimento secundário. Então, a partir dos dados anatômicos desse mundo microscópico, a gente consegue fazer várias análises. Então, só entendendo a importância dessa raiz, que é uma raiz de epífita, ela apresenta o velame, esta epiderme multistratificada, ela funciona como uma esponja, absorvendo água e nutrientes da atmosfera, ou seja, essa planta consegue, com a mínima disponibilidade hídrica, executar todas as suas funções, ou seja, a anatomia, a forma, está sempre relacionada com a função. Então, a anatomia anda sempre junto com a fisiologia, certo?
Inclusive, tem vários trabalhos interessantes que a gente discute as aplicações, né, da anatomia diretamente com a fisiologia, e isso, por exemplo, serve para a gente selecionar genótipos de soja mais tolerantes ao déficit hídrico a partir de análises anatômicas das respostas desses genes ao déficit hídrico e estruturalmente como isso acontece, né? Enfim, mas além de eu mostrar para vocês o corte transversal da raiz de orquídea epífita, eu quero mostrar para vocês agora a folha desta epífita, né? O corte transversal da folha de uma orquídea, certo? Só para a gente verificar essas estratégias importantes também que a gente está discutindo, né? Porque assim, a partir do momento que a gente entende essas estratégias adaptativas, fica até fácil também da gente entender toda a nossa diversidade, a plasticidade fenotípica das espécies, a distribuição dessas espécies ao longo do planeta. Então a gente consegue responder a muitas perguntas e com isso, a partir do momento que a gente vai conseguindo, né, adquirindo mais conhecimentos associados, né, aos conhecimentos de morfologia externa, associado aos conhecimentos ecológicos, aos conhecimentos moleculares, a gente consegue traçar um planejamento mais adequado à conservação da biodiversidade, ok? Aqui, gente, é bastante interessante porque a gente está vendo o corte transversal da folha de orquídea. Então, eu estou só mexendo aqui para vocês, né, terem uma ideia geral desta folha. E aí, a gente vai conseguir perceber várias estratégias adaptativas. Primeiro, quando a gente fala em corte transversal, é um corte feito perpendicular ao maior eixo. Então, imaginem uma folha e aí a gente quer cortar essa folha transversalmente. A gente vai fazer um corte perpendicular, ou seja, nesse sentido, porque o maior eixo da folha é aqui nesse sentido vertical. Então, a gente vai cortar na horizontal, que é perpendicular ao maior eixo. Claro que, para nós obtermos essas lâminas, a gente tem que seguir protocolos específicos de anatomia vegetal, desde a coleta, a fixação, a desidratação, né, os cortes anatômicos em equipamentos específicos, enfim, nós temos que utilizar todo um protocolo para chegar à confecção dessas lâminas. Mas o que eu quero destacar para vocês agora em relação à folha da orquídea epífita? Nesta folha, a gente está observando também a presença de uma epiderme uniestratificada. Assim como na raiz a gente viu o tecido de revestimento, que também era epiderme, aqui também é uma epiderme, só que aqui ela é uniestratificada. Na raiz, multiestratificada, certo? Mas o que de interessante em termos de estratégias adaptativas a gente consegue perceber nesta folha? A presença de uma cutícula espessa. Percebam aqui nesse tom de azul piscina, vou até ampliar para vocês perceberem que tem esta camada lipídica, que é muito importante, uma vez que ela está relacionada a minimizar a perda de água e também, devido à alta incidência luminosa, ela evita o superaquecimento no interior do órgão, o que poderia ser altamente danoso ao processo fotossintético, né? E também a gente vai perceber que nesta folha o tecido predominante é um parênquima aquífero. Então, outra estratégia importante, porque esta planta está exposta ao déficit hídrico. Então, ela tem tecidos específicos na folha que armazenam água. Na verdade, né, o tecido específico, que é o parênquima aquífero, certo? É um parênquima de reserva de água. E o que a gente consegue perceber nesse parênquima aquífero?
que as células, estão vendo? Elas são maiores e essas células apresentam essas dobras, né? Que a gente diz que são células em concertina. Qual a importância destas células em concertina? Quando essas células estão túrgidas, né, o vacúolo está cheio de água, elas têm a possibilidade de se expandir, estão armazenando uma quantidade maior de água. Mas quando essas células são murchas, né, estão murchas, o que acontece, né, que impede o colapso dessas células? Se vocês perceberem, vou mostrar aqui para vocês. Tem várias células dessas que apresentam essas barras de espessamento celulósico. Vou ampliar um pouco. Vejam que outra estratégia interessante. Essas barras de espessamento celulósico, elas impedem o colapso das células quando estas células estão murchas. Então, a gente percebe desde as células em concertina, que lembra uma sanfona, porque ela tem essa capacidade de aumentar a sua área superficial e diminuir a área superficial, sem, no entanto, colapsar, justamente porque estas células apresentam barras de espessamento celulósico. Então, veja que interessante, uma cutícula espessa, um parênquima aquífero, neste parênquima aquífero, células em concertina e barras de espessamento celulósico, né? Além disso, a gente vai perceber, né, a presença, né, dos feixes vasculares, evidentemente. Então, aqui a gente tem os feixes vasculares, xilema primário, floema primário. Vou ampliar para vocês perceberem melhor o feixe vascular. Vejam, agora ficou bem fácil, né, de vocês perceberem. Então, aqui a gente tem xilema primário, floema primário e a gente está vendo, né, grande quantidade de fibras. Lembrando que xilema e floema são tecidos complexos, constituídos por vários tipos celulares, não só células condutoras, tudo bem? Então, o que a gente pode concluir, né? Se a gente observar aqui também a epiderme da face abaxial, da face inferior, a gente vai ver também que ela é unistratificada. Então ela é unistratificada, tem apenas uma única camada de células e ela tem cutícula espessa, assim como a gente viu na epiderme da face adaxial, da face superior. Tranquilo? Então, assim, a gente destaca essas estratégias adaptativas. Mas aí, por exemplo, todas as plantas, todas as epífitas, por exemplo, elas vão apresentar essas mesmas características? Não. Só antes da gente finalizar esta lâmina, eu destaquei características anatômicas, mas tem uma outra característica fisiológica muito importante aqui, que essa folha, ela faz um tipo de fotossíntese também, denominado de fotossíntese CAM, ou metabolismo ácido das crassulaceae, que é um tipo de fotossíntese onde a planta ela consegue, né, realizar esse processo fotossintético com uma disponibilidade mínima de água comparada, por exemplo, a uma folha que faz fotossíntese C3, que é a maioria das folhas, e em relação a uma folha que faz fotossíntese C4. Mas também fotossíntese C3, C4 e CAM seria para uma outra aula. Na verdade, eu quero deixar vocês bem curiosos e mostrar para vocês que com uma única lâmina a gente pode assim realmente viajar em vários aspectos de anatomia ecológica, de fisiologia, de aplicações da anatomia, e é isso mesmo que eu quero, deixá-los curiosos. E como eu estava dizendo para vocês, por exemplo, nem todas as epífitas vão apresentar essas estratégias. Se a gente pegar, por exemplo, aquela folha que eu comentei para vocês, a folha de tillandsia, aquela bromélia que a gente encontra na fiação elétrica, que também é uma epífita. Naquela folha, por exemplo, a gente vai observar uma grande quantidade de escamas, que são células especializadas da epiderme, relacionadas tanto a proteger essa folha,
contra a perda excessiva de água, mas também muitas dessas escamas assumem uma outra função importante, que é a absorção de água e nutrientes. Opa, absorção de água e nutrientes ocorrendo pelas folhas também. E, além disso, a gente vai perceber que as células da epiderme têm um formato diferente. Enfim, cada espécie vai responder de uma forma específica, quer seja estrutural ou fisiológica, de acordo com as mesmas condições ambientais. Então, a gente pode ter o mesmo tipo de estresse acarretando diferenças estruturais diferentes. E essas escamas, né, de bromélias, que são bastante bonitas anatomicamente, né, quando a gente fala em escamas, elas têm também uma importância taxonômica significativa, porque há uma grande variação do padrão dessas escamas e isso serve para a gente identificar as diferentes espécies de bromélia, ok? Então, fechamos as duas lâminas em relação às estratégias adaptativas das plantas. Além disso, agora eu quero mostrar para vocês o corte transversal da folha de cana-de-açúcar. Bom, a cana-de-açúcar tem uma importância econômica. E aí, vamos destacar e entender um pouquinho deste corte transversal? Agora, um outro aspecto da anatomia vegetal, um outro aspecto, né, desse mundo microscópico das plantas. Então, aqui é tudo bem dinâmico, né? Nas nossas aulas a gente discute, só que os alunos eles têm, né, um momento para eles poderem desenhar, para eles responderem as perguntas que a gente vai falando, né, ao longo da aula. Dependendo da aula, eles têm que preparar também algumas lâminas temporárias. Enfim, né, bastante dinâmica a nossa aula prática. Lembrando que o curso de Ciências Biológicas, ele é um curso que contém muitas aulas práticas, né? Na botânica vai ter as aulas práticas de organografia e sistemática, nós vamos ter as aulas práticas de fisiologia vegetal, as aulas práticas de anatomia, as aulas práticas de zoologia, de vertebrados e invertebrados, as aulas práticas de ecologia, enfim, né, são várias práticas, só que as práticas não ocorrem só em laboratórios também, né? O nosso curso, ele demanda muita aula de campo. Inclusive tem uma outra disciplina que eu também contribuo, eu e mais vários outros professores, que é a biologia de campo. Então a gente faz expedições a campo, coleta, né, os materiais para as análises, enfim, são várias formas da gente trabalhar aqui no curso de Ciências Biológicas. Então vamos lá. Nós temos aqui o corte transversal da folha de cana-de-açúcar. Mas, professora, quando você fala em cana-de-açúcar, o que é de interesse econômico não é a folha, é o caule, né? O órgão de interesse econômico. Mas por que a gente vai estudar a folha aqui, agora, que eu quero mostrar para vocês, e não o caule, visto que o caule, que é o de interesse econômico, que tem a grande concentração de açúcar, a reserva de açúcar, né? Justamente porque a gente não pode esquecer que a planta, ela é um todo e que eu tenho que analisar esse todo. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho que saber quantas folhas, por exemplo, são necessárias para que ocorra a fotossíntese e que, com essa quantidade de energia que está sendo gerada, qual é a quantidade necessária tanto para a manutenção do metabolismo dessa planta como um todo, como também, né, que sobre uma reserva. E aí essa reserva vai ser acumulada neste caule, no caso da cana. Então, quanto de folha que a gente precisa, a quantidade de folha, para poder manter tanto o metabolismo da planta como um todo e para a reserva. Então, eu tenho que entender de folha, eu tenho que entender de raiz, quanto de água que está sendo absorvida, eu tenho que entender da estrutura de todos os órgãos dessa planta e não só sobre o órgão de interesse econômico. A mesma coisa vale, por exemplo, numa plantação, né, de uvas. Eu quero uvas doces, uvas bem grandes,
Mas eu tenho que entender da folha, eu tenho que entender da raiz, eu tenho que entender do caule, eu tenho que entender, né, de todas as estruturas, de todos os órgãos desta planta. Isso vale, né, para a soja, o grão, a semente, que é o meu foco econômico. Então, isso vale para todas as áreas, né, para todas as áreas da agronomia, vamos dizer assim. E nesta epiderme, o que a gente percebe? Né? Que ela também apresenta uma cutícula espessa. Nós já vimos que a cutícula tem um papel importante relacionado, né, a minimizar a perda de água, evitar o superaquecimento no interior do órgão. Então, aqui, eu vou ampliar para vocês a epiderme da face adaxial, da face superior da folha. E aqui tem algumas células que nos chamam a atenção, né? A gente consegue perceber tanto aqui o estômato, né? Então, o estômato é uma célula especializada da epiderme e que está relacionada às trocas gasosas entre a planta e o ambiente. Outra interação importante, né? Planta com ambiente, planta com micro-organismos. Então, a gente tem que saber a estrutura, a gente tem que entender o mundo microscópico, né? E aí, aqui a gente está vendo os estômatos em corte transversal. Aqui são as células comuns da epiderme, mas tem essas células grandes que nos chamam mais atenção ainda do que os próprios estômatos nesta folha. Estas células, vocês conseguem perceber que elas são mais alargadas na base e elas vão se estreitando ali no ápice dela, lembrando um bule, aquele bule de café, de vó. Então, são as células denominadas de células buliformes. Lembram, né? A cana é uma monocotiledônia, tem as nervuras paralelas. Essa folha, ela fica expandida, ela fica aberta, mas essas células especializadas da epiderme, né, que são as células buliformes, elas ocorrem na epiderme da face adaxial, né, superior, e de regiões em regiões dessa folha. Estão vendo? Então tem aqui, aí se eu for aqui analisar, eu vou ver novamente. Então aqui tem células comuns e estômatos, células buliformes. De novo, células comuns e estômatos, células buliformes. Qual a importância, então, destas células? Estas células, quando elas murcham, principalmente assim no horário de meio-dia, de alta intensidade luminosa, elas contribuem para o fechamento, para o enrolamento da folha. E isso é importante, porque vai, com isso, minimizar a perda de água, porque esta folha, ela tem estômatos, tanto aqui, né, na epiderme da face adaxial, né, que é a epiderme da face superior, como também esta folha tem estômatos na epiderme da face abaxial. Ao contrário, por exemplo, da folha de orquídea, que é hipoestomática. Ela tem estômatos só na epiderme da face abaxial inferior. A folha de cana é uma folha anfiestomática, ou seja, tem estômatos nas duas faces, na adaxial e abaxial, certo? Mas, além dessas características, quando a gente analisa essa região toda aqui do meio desta folha, ou seja, tudo que está entre a epiderme da face superior, adaxial, e da face inferior, abaxial, nós denominamos de mesofilo, exceto os feixes vasculares que não fazem parte desse mesofilo. Então, o mesofilo seria toda essa região aqui, e aqui eu tenho os feixes vasculares. O que são os feixes vasculares, né? Onde eu tenho xilema e floema primários. E, claro, né, o tecido que deu origem a esses, o meristema que deu origem ao xilema primário e floema primário. Tudo isso aqui é o xilema primário, ou seja, é o tecido de condução de água e sais minerais. E tudo isso aqui que vocês estão vendo é o floema primário, o tecido de fotoassimilados, né, de condução de açúcar, na forma de sacarose, que esse açúcar vai ser translocada. Mas a gente já consegue perceber que estes dois tecidos são tecidos, como eu disse para vocês, complexos, porque eles não apresentam só as células condutoras, que são essas células
em maior diâmetro aqui, porque eu estou visualizando em corte transversal. Essas outras células também, elas fazem parte do xilema primário, assim como todas essas células aqui fazem parte do floema primário. Então, nesta folha, nós temos um feixe colateral, porque a gente tem xilema primário de um lado e floema primário do outro. E neste caso ainda, a gente percebe que há uma grande presença de fibras, essas células com paredes lignificadas, rígidas, que dão sustentação. Então, a forma da célula relacionada à função. Então, essas células, elas dão sustentação. Essas aqui também dão sustentação, só que elas vão sustentar ali dentro do tecido específico. E aqui elas vão fazer a sustentação, né? Tanto voltado para a epiderme da face abaxial inferior, como voltado aqui para a epiderme da face adaxial superior, mantendo a arquitetura do órgão, mesmo diante de vários outros estresses ambientais, certo? E outra coisa que nos chama bastante atenção nessa folha é o fato dela conter muitos feixes vasculares e bem próximos uns aos outros. Aqui é um feixe, aqui é outro feixe, aqui é outro, aqui outro e assim sucessivamente. Então, esta folha, ela apresenta muitos feixes vasculares e esses feixes são muito próximos uns aos outros. E outra coisa que chama a atenção é que cada feixe, ele é envolvido por uma camada de células que é bastante conspícua, que é bastante notável, que é bastante evidente. Eu vou ampliar aqui para vocês. E aí eu estou mostrando esta bainha do feixe vascular. Qual a importância dessa estrutura, né? Para eu estar reforçando tanto aqui. Esta bainha conspícua, grande, evidente, ela é denominada de anatomia Kranz, porque Kranz em alemão significa coroa. E outra característica que isso indica é que, em geral, quando uma folha apresenta anatomia Kranz, significa que ela faz um tipo de fotossíntese que é denominado de fotossíntese C4, certo? Que já é um tipo diferente daquele que eu falei para vocês de orquídea, que é CAN, que por sua vez é diferente do que a maioria das plantas faz, que é fotossíntese C3. Mas como eu disse, fotossíntese é um outro estudo, um outro minicurso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que a partir da anatomia destas folhas, eu já consigo entender, inclusive, sobre a sua fisiologia e vários outros aspectos, não só estruturais, mas também várias outras análises. Tudo bem? E este mesofilo, né, é um mesofilo que a gente classifica como homogêneo radiado. No mesofilo, né, a gente tem aqui as células do parênquima clorofiliano, que são responsáveis pela fotossíntese. Neste caso, não só essas células são responsáveis, né, pela fotossíntese, mas essas próprias células da bainha do feixe também, certo? Então, assim, nós tivemos uma noção geral, desde as estratégias adaptativas das plantas em resposta ao ambiente e em resposta ao hábito. No caso, eu mostrei a raiz e a folha de orquídea, então eu quis mostrar a diversidade estrutural em relação ao hábito epifítico, mas eu poderia destacar plantas do cerrado, anatomia de plantas do campo rupestre, anatomia de plantas aquáticas. Então, a gente já começa a pensar, né, que estruturas essas plantas, esses ambientes diferentes que eu citei agora, elas devem apresentar. Deixo aí como curiosidade para vocês. Só digo uma coisa, são estruturas maravilhosas e interessantes, certo? E também eu quis trazer uma folha de uma planta que é de interesse econômico, afinal a gente utiliza a cana-de-açúcar, né, para poder obter o álcool. Então, assim, para vocês terem ideia das diversas formas que a gente trabalha. Bom, gente, o que eu queria dizer para vocês, né, mais uma vez, que foi um prazer estar com vocês, mesmo aqui de uma forma rápida, mesmo que de uma forma virtual, mas eu acho que é uma grande oportunidade, como eu disse no começo, e eu espero que vocês tenham gostado. E em meu nome, né, Jaqueline, e de todos os professores do nosso curso,
Nós queremos agradecer, né, a presença de vocês, a oportunidade de estar com vocês e quem sabe, né, vocês vão nos encontrar aí nos corredores e dizer, olha, eu participei da mostra de profissões, eu assisti ao minicurso, eu vi os laboratórios de ciências biológicas e me interessei bastante. Gente, muito obrigada e vamos conhecer, né, os nossos laboratórios. Até mais!